Nas entranhas de um bunker em Berlim, devastado pelo fogo, os homens mais influentes do Terceiro Reich viveram suas últimas horas. Com projéteis de artilharia soviéticos explodindo acima e as forças ocidentais pressionando pelo oeste, esses governantes que haviam instaurado o medo na Europa por mais de uma década, agora lutavam contra a sua morte iminente. Alguns optaram por tentativas frenéticas de escapar da justiça. Outros permaneceram resolutos até o fim, e alguns poucos fizeram escolhas que deixaram até mesmo seus confidentes mais fiéis atônitos. Os eventos daquelas últimas 24 horas revelam a verdadeira natureza de homens que controlaram inúmeras vidas com poder desenfreado. Este relato narra como a liderança nazista encarou seu fim, não em uma batalha honrosa como haviam prometido a seus seguidores, mas em bunkers, celas e jornadas desesperadas pelos destroços de seu império em desintegração. O Exército Vermelho estava a apenas 500 metros do bunker de Hitler em 30 de abril de 1945. Na câmara abaixo da chancelaria, o homem que outrora prometera um império milenar encontrava-se agora rodeado pelos seus aliados mais fiéis, enquanto a artilharia soviética se aproximava. Hitler, nos seus últimos dias, tornara-se cada vez mais instável, com as mãos trêmulas e um comportamento debilitado. Apesar da deterioração das suas circunstâncias, persistia na crença de que a salvação ainda era possível. Por volta das 14h30, Hitler isolou-se no seu gabinete privado com Eva Braun, com quem se casara às pressas poucas horas antes. Testemunhas relataram mais tarde um único disparo a ecoar pelos corredores do bunker. Ao entrarem na sala, os funcionários descobriram que Hitler se tinha auto-infligido um ferimento fatal com uma pistola na têmpora direita, enquanto Eva ingeria uma cápsula de cianeto. Os eventos que se seguiram foram bizarros. Joseph Goebbels, chefe da propaganda de Hitler, observou os corpos sem vida e profetizou sua própria morte, juntamente com a queda do Reich. Martin Bormann, vice e guardião de Hitler, rapidamente iniciou a destruição de registros e planejou uma rota de fuga. O indivíduo que exercera influência sobre Hitler por anos agora confrontava a dura verdade. Sua autoridade não tinha mais valor. O guarda-costas e o motorista de Goebbels transportaram os mortos até o jardim da chancelaria, 4 andares acima, onde mergulharam os cadáveres em gasolina e os incendiaram. Uma névoa pungente subiu do bunker enquanto a artilharia soviética bombardeava Berlim implacavelmente. No entanto, a morte de Hitler marcou o início de um dia que testemunharia a desintegração de toda a hierarquia nazista. Em esconderijos e abrigos subterrâneos por toda a Alemanha, outros líderes faziam suas últimas escolhas. Joseph Goebbels havia permanecido um dos apoiadores mais firmes de Hitler por mais de 2 décadas. Como ministro da propaganda nazista, ele construiu uma narrativa que persuadiu inúmeros alemães a apoiar a agenda nazista. No bunker de Berlim, ele se deparou com uma decisão que moldaria seus últimos momentos. Ao contrário de outros líderes nazistas que escaparam ou negociaram, Goebbels permaneceu inabalavelmente devotado à ideologia nazista até o fim. Ele transferiu sua família, incluindo sua esposa Magda e seus 6 filhos pequenos, para o complexo subterrâneo do bunker. Na noite de 30 de abril, pouco depois da morte de Hitler, Goebbels escreveu sua última entrada no diário. Ausentes estavam qualquer remorso pela guerra, tristeza pelas multidões que pereceram ou preocupação com o futuro da Alemanha. Em vez disso, ele considerou uma honra morrer ao lado de seu líder. Magda Goebbels fez uma escolha que intrigaria os historiadores por décadas. Em um bunker, ela sedou seus 6 filhos, com idades entre 4 e 12 anos, e então administrou doses letais de cianeto a cada um deles enquanto jaziam inconscientes em suas camas. As crianças, Helga, Hilda, Helmut, Hulda, Heda e Heide, morreram sem ter consciência dos eventos que se desenrolavam ao seu redor. Em 1º de maio, Joseph e Magda Goebbels subiram as escadas em direção ao jardim da chancelaria. Lá, Magda ingeriu uma cápsula de cianeto,
enquanto Goebbels pegou sua pistola de serviço para pôr fim à própria vida. Seus corpos foram encontrados carbonizados por soldados soviéticos no dia seguinte. O homem que havia assegurado aos alemães que a guerra total traria a vitória total, em vez disso, mergulhou sua própria família na completa aniquilação. Contudo, enquanto Goebbels escolheu morrer fiel às suas convicções, outros líderes nazistas já contemplavam fins drasticamente diferentes para si mesmos. Heinrich Himmler, o mentor do Holocausto e líder da SS, vinha negociando secretamente a paz com os aliados ocidentais havia meses. Em abril de 1945, ele acreditava que poderia assumir a liderança da Alemanha e negociar um tratado de paz separado, salvando assim sua vida e sua posição. As últimas 24 horas de Himmler começaram em 21 de maio de 1945, não em um bunker ou campo de batalha, mas em um posto de controle britânico perto de Bremerwörde. Ele estava disfarçado de um soldado da Wehrmacht, dispensado, chamado Heinrich Heisinger, com documentos falsificados e um tapa-olho para alterar sua aparência. Durante 3 semanas, Himmler percorreu a zona ocupada pelos britânicos com um pequeno grupo de companheiros leais. Ele usou identificação falsa e até raspou seu característico bigode. O homem que outrora comandara milhões de oficiais da SS agora dormia em celeiros e estruturas abandonadas. Contudo, o disfarce de Himmler não era perfeito. Os oficiais da inteligência britânica eram treinados para identificar líderes nazistas específicos, e algo no prisioneiro apreensivo levantou suspeitas. Após uma análise mais detalhada, o conhecimento de Himmler sobre o protocolo militar pareceu excessivo para um soldado comum. Na tarde de 23 de maio, oficiais britânicos transportaram Himmler para um centro de interrogatório. À medida que as perguntas se intensificavam, o ex-Reichsführer da SS cometeu um erro grave. Ele revelou sua verdadeira identidade, presumivelmente esperando que as negociações de paz resultassem em um tratamento mais favorável para o prisioneiro. As autoridades britânicas ficaram atônitas. Haviam, sem saber, prendido um dos criminosos de guerra mais procurados da história. Himmler foi rapidamente submetido a uma rigorosa revista corporal, durante a qual os guardas encontraram um pequeno frasco de vidro escondido em sua boca. Enquanto as tropas britânicas tentavam inspecionar o frasco mais de perto, Himmler cerrou os dentes com força, quebrando uma cápsula de cianeto. Em poucos minutos, o mentor do massacre organizado de milhões estava morto, frustrando os planos dos aliados de levá-lo a julgamento. A morte de Himmler não significou apenas o fim de uma única vida, mas a covardia de um regime que instaurou o terror por toda a Europa, mas se esquivou da responsabilidade por suas atrocidades. Mesmo enquanto Himmler exalava seu último suspiro, sob custódia britânica, outros dignitários nazistas ainda lutavam para sobreviver no turbilhão da Alemanha derrotada. Rudolf Hess, vice de Hitler e provável sucessor, foi detido em uma prisão britânica em 1945, aparentemente alheio à queda final do regime nazista. Contudo, suas últimas 24 horas estiveram entre as mais incomuns para qualquer líder nazista. Ao longo de seus 4 anos em cativeiro, Hess oscilou entre períodos de aparente instabilidade mental e momentos de notável lucidez. Os psiquiatras britânicos jamais conseguiram discernir se sua conduta imprevisível era genuína ou um ato calculado para se esquivar da culpa por seus crimes. Hess, de 93 anos, o último prisioneiro da prisão de Spandau por mais de 2 décadas após a Segunda Guerra Mundial, foi encontrado morto em 17 de agosto de 1987. Guardas alemães o encontraram enforcado em uma pequena casa de jardim, com um fio elétrico amarrado em forma de laço em volta do pescoço e preso à trava de uma janela. Aparentemente, ele havia feito o laço com uma extensão elétrica e subiu em uma cadeira para cometer o ato. Um bilhete foi encontrado a seus pés com a seguinte inscrição, escrito poucos minutos antes da minha morte. Apesar de décadas de confinamento solitário, inúmeros problemas de saúde e repetidas alegações de incapacidade, Hess escolheu tirar a própria vida naquele dia específico.
As autoridades britânicas iniciaram imediatamente uma investigação sobre as circunstâncias de sua morte, dando origem a diversas teorias da conspiração. Surgiram dúvidas sobre se o idoso Hess poderia ter provocado fisicamente sua aparente morte. Alguns apontaram para o momento estratégico. Algumas semanas antes, ele poderia ter sido libertado como parte de negociações diplomáticas em andamento, tendo sido em tempos o segundo em comando apenas para Hitler na hierarquia nazista. Este homem morreu isolado em um pequeno pátio de prisão, 42 anos após a queda do regime que ajudou a estabelecer. Sua morte sinalizou o fim do último elo direto com o círculo íntimo da liderança nazista. No entanto, o detalhe mais perturbador do último dia de Hess não foi a forma como morreu, mas o conteúdo das cartas encontradas posteriormente. Apesar de décadas em confinamento, ele não demonstrou arrependimento pelas atrocidades cometidas pelos nazistas e permaneceu leal à memória de Hitler até seu último suspiro. Martin Bormann serviu como ajudante de Hitler e foi, indiscutivelmente, o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista durante os estágios finais da guerra. Em vez de optar por finais dramáticos como outros nazistas de alta patente, Bormann almejou algo extraordinário, um desaparecimento total que deixaria as pessoas intrigadas sobre seu paradeiro por anos a fio. Em 1º de maio de 1945, o último dia de sua vida, Bormann estava no Führerbunker. Hitler estava morto e o Exército Vermelho avançava. Ao contrário de seus pares, Bormann decidiu não se render, mas escapar de Berlim. Acompanhado por outros oficiais nazistas, ele embarcou em uma tentativa desesperada de sair da rede de bunkers. Seu destino era o governo provisório do almirante Dönitz, no norte da Alemanha, onde buscavam preservar algum resquício do domínio nazista. Esse plano era baseado em ilusão, mas Bormann o prosseguiu com sua determinação característica, navegando por túneis subterrâneos sob Berlim, usando lanternas enquanto atravessavam passagens alagadas durante a tentativa de fuga. Acima da cidade, as forças soviéticas dominavam, com suas manobras de artilharia e tanques reverberando em câmaras escondidas. Bormann, de posse do testamento político de Hitler e de documentos que considerava cruciais para sua sobrevivência, estava com o grupo. Na ponte Weidendammmer, foram recebidos por intenso fogo soviético. Testemunhas relataram que um tanque atingiu o veículo de Bormann, mas, em meio ao tumulto e à escuridão, nenhuma informação definitiva sobre o vice de Hitler surgiu. Alguns especularam tê-lo visto cair, outros juraram que ele desapareceu na noite. Por décadas, o paradeiro de Bormann foi um dos maiores enigmas da Segunda Guerra Mundial. Agências do mundo todo investigaram rumores de que ele teria fugido para a América do Sul, vivendo sob um pseudônimo e auxiliando outros nazistas fugitivos. A ausência de provas de sua morte perpetuou uma lenda por mais de 3 décadas. Em 1972, restos mortais foram descobertos em Berlim e posteriormente identificados, por meio de registros dentários, como sendo de Martin Bormann. Os ossos apresentavam vestígios de fragmentos de vidro compatíveis com uma cápsula de cianeto, indicando que Bormann pode ter morrido durante sua tentativa de fuga, possivelmente optando pelo suicídio quando a captura pareceu iminente. A tentativa desesperada de Bormann de desaparecer gerou um dos enigmas mais duradouros do regime nazista, já que ele quase conseguiu sumir dos anais da história. Enquanto líderes políticos enfrentavam seu fim em bunkers ou celas de prisão, Bormann chegou perto de escapar completamente da história. Com o desmoronamento do regime nazista, vários oficiais militares de alta patente tiveram que fazer suas próprias escolhas finais. Ao contrário das figuras políticas que moldaram a ideologia nazista, esses generais se depararam com a dura realidade militar da derrota total e com sua participação em crimes de guerra disseminados por toda a Europa ocupada. Nas horas que antecederam sua prisão pelas forças aliadas, o general Wilhelm Keitel, principal estrategista militar de Hitler, redigiu inúmeros relatos detalhando seu tempo em serviço. Presente em decisões militares cruciais
Sob o comando de Hitler, ele também assinou ordens que levaram à perda de inúmeras vidas de civis e prisioneiros. Em sua cela, tentou justificar suas ações como as de um soldado dedicado que apenas obedecia a ordens. Contudo, alegava desconhecer a extensão dos crimes de guerra nazistas, contrariando as provas de seu papel ativo na organização de operações ilegais. No entanto, ao ser informado de sua iminente transferência para Nuremberg para julgamento, sua pretensão de honra militar desmoronou. Dominado pelo arrependimento, ele se entregou às lágrimas, reconhecendo que seu longo serviço a Hitler não lhe trouxera glória, mas sim desgraça e, provavelmente, execução. Simultaneamente, o general Alfred Jodl, outro dos principais consultores militares de Hitler, encontrou-se em situação semelhante sob custódia dos aliados. Jodl era responsável por transformar os planos estratégicos de Hitler em diretrizes militares executadas em diversas frentes. Ao contrário de Keitel, Jodl manteve a calma durante os interrogatórios, afirmando ter seguido as leis da guerra estabelecidas. Contudo, documentos apreendidos pelas potências aliadas demonstraram seu papel na elaboração de estratégias direcionadas a populações civis e na contravenção das convenções de Genebra. Por fim, ambos os generais foram julgados em Nuremberg, onde se esforçaram para se dissociar das atrocidades do regime nazista, ao mesmo tempo que reafirmavam sua lealdade ao que chamavam de serviço militar. Suas declarações finais expuseram o dilema ético de homens que passaram anos servindo a uma ideologia que alegavam não compreender. A noite que aqueles generais passaram em suas celas, redigindo suas explicações e preparando seus argumentos, significou mais do que meros relatos pessoais. Simbolizou o declínio de um ethos militar que ostentava honra e competência, mas que sucumbiu ao fanatismo político. Conforme a luz do dia iluminava seu confinamento, esses antigos comandantes da Wehrmacht confrontavam um futuro que os privaria de seus uniformes, seus títulos e, em última instância, de sua existência. O Dr. Joseph Mengele, infamemente conhecido como o Anjo da Morte, por seus hediondos experimentos médicos em Auschwitz, passou suas últimas 24 horas não em 1945, mas muito mais tarde na América do Sul, onde havia escapado da captura por mais de 3 décadas. O último dia de Mengele chegou em 7 de fevereiro de 1979, em uma praia de Bertioga, no Brasil. O fugitivo de 67 anos, que outrora detinha poder de vida e morte sobre multidões em cativeiro, era anteriormente o Dr. Mengele. Vivendo sob um pseudônimo, encontrou apoio em simpatizantes nazistas, escapando da justiça. Numa manhã fria de fevereiro, aventurou-se no mar, apesar de seus problemas de saúde o manterem em terra firme. Testemunhas relataram seu sofrimento na água, gritando antes de submergir sob as ondas. A ironia da morte de Mengele não passou despercebida por aqueles que conheciam sua verdadeira identidade. O homem que torturou seres humanos para pesquisas sobre resistência e sobrevivência sucumbiu às mesmas forças que buscava controlar e manipular. Notavelmente, exalou seu último suspiro, acreditando ter escapado da responsabilidade por suas atrocidades. Ao contrário de outros nazistas proeminentes que foram julgados ou cometeram suicídio após a derrota, Mengele escapou da justiça construindo uma nova vida na América do Sul, sustentado por documentos falsos e uma rede de simpatizantes. Durante os anos que antecederam sua morte, Mengele viveu confortavelmente, sustentado por fundos familiares e protegido pelas autoridades brasileiras, que ou desconheciam ou optavam por ignorar sua verdadeira identidade. Ele chegou a trocar correspondências secretas com sua família alemã, usando linguagem codificada para discutir sua situação. A revelação da morte de Mengele em 1985, quando os investigadores finalmente encontraram seu túmulo, expôs a vasta rede que havia protegido fugitivos nazistas por décadas. Também evidenciou as falhas dos sistemas judiciais internacionais na localização e no julgamento de criminosos de guerra que conseguiram escapar da captura inicial. A morte de Mengele por causas naturais
simbolizou uma das maiores deficiências da justiça do pós-guerra. Embora Mengele, o algoz e assassino de inúmeros inocentes, tenha escapado da punição vivendo em liberdade, sua história evidenciou os limites da justiça. Enquanto isso, na Alemanha do pós-guerra, Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores de Hitler, peça fundamental nas manobras diplomáticas que facilitaram essa agressão nazista, passou suas últimas 24 horas confinado em uma cela em Nuremberg, aguardando o encontro com o Carrasco. O dia 15 de outubro de 1946 marcou o fim dos julgamentos de Nuremberg e o início das execuções dos principais líderes nazistas capturados vivos. Ribbentrop, que antes se dedicava à diplomacia com líderes globais e à formulação de políticas internacionais, agora confrontava as consequências finais de suas escolhas. Em seu último dia, Ribbentrop escreveu cartas para seus familiares, esforçando-se para justificar suas ações e expressar afeto por sua esposa e filhos. Ele afirmou ser um diplomata, não um soldado, e enfatizou que seu papel na administração nazista girava em torno de assuntos externos e não da execução de estratégias genocidas. Contudo, as evidências apresentadas em seu julgamento expuseram inequivocamente o conhecimento e o envolvimento de Ribbentrop em crimes de guerra. Ele intermediou acordos que agilizaram a expulsão de judeus de nações aliadas e participou de discussões onde a solução final foi debatida e elaborada. Com o passar das horas, Ribbentrop consultou um clérigo protestante que lhe ofereceu orientação religiosa. O ex-ministro das Relações Exteriores expressou perplexidade sobre como sua trajetória diplomática culminou em um desfecho tão catastrófico, afirmando que sempre acreditou estar promovendo os objetivos da Alemanha e não se envolvendo em atividades ilícitas, exatamente às 1h11 da manhã. Em 16 de outubro de 1946, Joachim von Ribbentrop foi levado a uma forca improvisada no ginásio da prisão de Nuremberg. Suas últimas palavras teriam sido um juramento de lealdade à Alemanha e um apelo pela paz. A execução sumária pôs fim à vida de um dos principais estrategistas da política externa nazista. A execução de Ribbentrop simbolizou mais do que o fim de uma vida. Representou a determinação da comunidade internacional em punir os responsáveis por crimes contra a humanidade, estabelecendo precedentes que moldariam o direito internacional por décadas. O ex-embaixador que outrora transitara pelos corredores do poder em Berlim, Roma e Tóquio, agora jazia imóvel em um ginásio reconfigurado, sua imunidade diplomática permanentemente anulada pelo veredito da história. Contudo, enquanto a justiça era feita com certos líderes nazistas, outros conseguiram permanecer impunes, mantendo vidas clandestinas em diversas nações. Em 1962, Adolf Eichmann, que orquestrou os aspectos logísticos do Holocausto, foi preso em uma cela israelense em 31 de maio. Após a guerra, ele conseguiu escapar da captura e residir anonimamente na Argentina sob o nome de Ricardo Clement, exercendo diversas funções enquanto constituía família. Em 1960, esse véu de obscuridade foi rompido quando agentes do Mossad israelense o localizaram e o sequestraram em uma movimentada esquina de Buenos Aires. Durante seu julgamento em Jerusalém, Eichmann se apresentou como um funcionário de baixo escalão que apenas cumpria ordens. Ele alegou desconhecer o destino dos judeus que ajudou a deportar para diversos campos de concentração europeus. No entanto, as evidências reunidas contra Eichmann eram indiscutíveis. Em relação ao seu papel na orquestração de deportações, na participação em discussões sobre políticas genocidas e no envolvimento ativo em um assunto que ele certa vez chamou de solução final para a questão judaica, Eichmann foi alvo de depoimentos. Em seu último dia, um pastor protestante o visitou, oferecendo-lhe a oportunidade de se arrepender de seus crimes. Conforme relatado posteriormente pelo pastor, Eichmann não demonstrou arrependimento e persistiu em afirmar que estava cumprindo ordens de seus superiores. Em suas últimas horas, Eichmann escreveu mais apelos e cartas para sua família. Mantendo sua inocência até o fim, alegou que estava sendo executado por atos que não cometeu
e por acatar ordens que eram legais sob a lei alemã da época. Exatamente à meia-noite de 1º de junho de 1962, Eichmann foi escoltado de sua cela para a câmara de execução. Suas últimas palavras foram concisas e sem remorso. Ele declarou que rejeitava o conceito de vida após a morte, afirmando que, se existisse, o arrependimento seria desnecessário devido à ausência de crimes que justificassem a pena capital. Sua execução por enforcamento foi seguida rapidamente pela cremação. Suas cinzas foram dispersas em águas internacionais, impedindo a construção de um memorial em homenagem ao arquiteto de inúmeras mortes de inocentes por meio de genocídio organizado. A morte de Eichmann serviu como um marco pungente na busca por criminosos de guerra nazistas. Ela ressaltou o princípio de que crimes contra a humanidade não prescrevem e que os perpetradores de genocídio ainda podem ser levados à justiça mesmo após um longo período. O administrador, que outrora orquestrara os horários dos trens que transportavam milhões para a morte, viu sua própria jornada culminar em destruição, graças ao seu planejamento impecável e diligência. Em seus momentos finais, os líderes nazistas exibiram comportamentos marcados por covardia, ilusão e negação. Uma irônica inversão das imagens poderosas que projetaram durante seus governos. Esses homens, que semearam o terror pela Europa e orquestraram a morte de milhões, encararam a morte sem dignidade nem honra. A diversidade de seus destinos ressalta um regime que prosperou com promessas grandiosas, mas que se desintegrou em atos de desespero individual e autopreservação. Hitler, que jurou aos seus seguidores que lutaria até o último suspiro, optou pelo suicídio num bunker de concreto enquanto sua cidade ardia acima dele. Goebbels, que exortava os alemães a abraçarem a guerra total, demonstrou a extremidade do seu fanatismo ao assassinar a própria família em vez de suportar um mundo sem a ideologia nazista. O contraste entre suas imagens públicas e seus destinos privados era impressionante. Himmler, arquiteto da SS, renomada por sua devoção e bravura, exalou seu último suspiro sob a guarda britânica, após uma tentativa desesperada de se disfarçar de soldado comum. Ribbentrop, outrora transitando pelos corredores diplomáticos com uma segurança inabalável, passou seus últimos momentos escrevendo apelos desesperados por clemência, expondo os fragmentos de sua arrogância. Certos líderes nazistas escaparam de punições rápidas, mas seus últimos momentos revelaram verdades ainda mais cruéis. Os anos de Mengele na clandestinidade transformaram o outrora poderoso médico em um fora da lei, paranoico, persistentemente cauteloso e sobrevivendo da benevolência de outros nazistas. Sua morte em uma praia brasileira não foi uma vitória, mas a lenta decadência de um homem que passou 3 décadas fugindo das consequências de seus atos. O desaparecimento enigmático de Bormann pareceu, em certo momento, uma brilhante manobra de evasão, mas a descoberta de seus restos mortais em Berlim revelou que nem mesmo os astutos oficiais nazistas conseguiram escapar da turbulência que haviam semeado. Sua tentativa de cair no esquecimento histórico fracassou, deixando-o sepultado em meio aos escombros da cidade que ele próprio ajudou a demolir. O estado mental desses líderes em seus momentos finais foi consistentemente caracterizado pela incapacidade de reconhecer seus atos. Mesmo confrontados com provas irrefutáveis de suas transgressões, eles se refugiaram em narrativas que os retratavam como vítimas de forças além de seu controle. Essa característica psicológica ia além da negação individual, representando uma profunda insolvência moral que definiu o movimento nazista desde sua origem. A reação global a esses momentos finais variou substancialmente de acordo com a forma como cada líder encontrou seu destino. Os sobreviventes das prisões iniciais, como Mengele e Eichmann, tornaram-se emblemas da necessidade de colaboração global contínua na busca por criminosos de guerra. Suas situações abriram caminho para a criação de organizações focadas na caça aos nazistas e para o desenvolvimento de sistemas jurídicos internacionais capazes de perseguir criminosos além fronteiras e em diferentes períodos de tempo. Os julgamentos dos líderes nazistas presos estabeleceram importantes precedentes no direito internacional.
Os julgamentos de Nuremberg introduziram o conceito jurídico de crimes contra a humanidade e demonstraram que indivíduos podiam ser responsabilizados por atrocidades sancionadas pelo Estado, independentemente de seus cargos oficiais ou alegações de cumprimento de ordens. Esses julgamentos influenciaram o desenvolvimento dos tribunais penais internacionais contemporâneos e estabeleceram princípios que ainda hoje fundamentam o julgamento de criminosos de guerra. Os registros desses momentos finais serviram a diversas funções além do mero registro histórico, incluindo a preservação histórica. Para as vítimas da perseguição nazista, testemunhar o julgamento de seus opressores serviu como uma forma de encerramento, ainda que incompleto, pois reconheceram que nenhuma punição poderia compensar totalmente a magnitude das atrocidades cometidas pelos nazistas. Para a comunidade internacional, essas conclusões ressaltaram tanto o potencial de responsabilizar indivíduos poderosos, quanto a necessidade de permanecer vigilante contra o ressurgimento de tais movimentos. Os locais onde esses atos finais ocorreram foram incorporados ao discurso histórico. O bunker de Hitler, em Berlim, foi propositalmente destruído e encoberto para evitar que atraísse simpatizantes nazistas como local de peregrinação. O Tribunal de Nuremberg, onde os principais criminosos de guerra foram julgados, foi preservado como um testemunho da justiça internacional. A prisão de Spandau, onde Rudolf Hess passou seus últimos anos, foi demolida imediatamente após sua morte para impedir que se tornasse um santuário. A gritante disparidade entre as grandiosas mortes em batalha prometidas pelos líderes nazistas e seus eventuais e humilhantes falecimentos serviu como um poderoso emblema da desonestidade fundamental do regime. Eles haviam assegurado a seus seguidores que o martírio pela causa nazista lhes garantiria a glória eterna. Mas, quando chegou a sua vez, optaram pela evasão, pela negação ou pela preservação pessoal em vez do autoproclamado martírio que haviam incitado aos outros. A caçada aos criminosos de guerra nazistas persistiu por décadas após a guerra, com investigadores rastreando fugitivos até o século XXI. Cada captura e julgamento reforçava-te a ideia de que crimes contra a humanidade não prescrevem. Essa perseguição implacável enviou uma forte mensagem aos futuros perpetradores de genocídio. O tempo não lhes ofereceria refúgio da justiça. Os momentos finais dos líderes nazistas também expuseram os intrincados sistemas de apoio que permitiram que alguns escapassem da captura e se escondessem por décadas. Os métodos clandestinos de transporte de criminosos de guerra para a América do Sul, as identidades falsas oferecidas por grupos humanitários e a ajuda financeira de familiares demonstraram os laços duradouros forjados pela ideologia nazista, que persistiram mesmo após a queda de seu regime político. Inúmeras instituições globais utilizaram esses relatos finais para transmitir lições sobre as repercussões de crenças extremistas e a importância da responsabilidade ética pessoal. Os registros meticulosos de como esses líderes passaram seus últimos momentos servem como ilustrações tangíveis de quão rapidamente o poder absoluto pode se desintegrar em total impotência, quando construído sobre uma base de ódio e violência. Análises psicológicas contemporâneas dessas últimas horas ofereceram insights sobre como indivíduos que perpetram atrocidades em massa justificam seus atos e preservam sua autoimagem diante da morte. 1. A pesquisa sobre a psicologia dos perpetradores e as estratégias para prevenir movimentos semelhantes foram moldadas pelos comportamentos recorrentes de negação e transferência de culpa exibidos pelos líderes nazistas. O impacto dessas horas finais vai além da educação histórica, abrangendo o discurso moderno sobre justiça, responsabilização e o papel da comunidade internacional na prevenção do genocídio. 2. Os métodos empregados durante a perseguição e o julgamento de criminosos de guerra nazistas estabeleceram precedentes importantes que ainda influenciam a forma como os tribunais internacionais modernos lidam com crimes contra a humanidade. Além disso, o contexto religioso dessas últimas horas também se mostrou influente,
Apesar de alegarem defender a civilização cristã, a maioria dos líderes nazistas não demonstrou fé genuína ou remorso quando lhes foi oferecida orientação espiritual em seus momentos finais. A rejeição do consolo religioso expôs o vazio espiritual, que sustentava toda a sua empreitada, mesmo quando invocavam a moralidade convencional. Informações sobre a mente dos perpetradores foram obtidas a partir de avaliações médicas e psicológicas realizadas em líderes nazistas detidos, informações que permanecem pertinentes para a pesquisa nesta área até hoje. Exames de seus estados mentais durante o encarceramento revelaram traços recorrentes como narcisismo, negação e falta de empatia pelas vítimas, oferecendo explicações sobre como indivíduos comuns podem contribuir para o genocídio. As consequências para suas famílias emergiram como outro legado duradouro de seus momentos finais. Descendentes e parentes de líderes nazistas lidaram com o peso de sua linhagem familiar e com a consciência das transgressões de seus parentes por décadas. Alguns optaram por alterar seus sobrenomes, enquanto outros dedicaram suas vidas a educar sobre os perigos do extremismo. A ampla cobertura midiática global durante esses estágios finais contribuiu significativamente para a conscientização pública sobre a autenticidade das atrocidades nazistas. A cobertura abrangente dos julgamentos e execuções desmentiu concepções errôneas a respeito do regime e reuniu evidências irrefutáveis, cruciais para refutar futuras alegações de negação do Holocausto. Além disso, os destinos distintos de diversos líderes nazistas revelaram as inconsistências inerentes ao movimento. Fanáticos que se mantiveram fiéis às suas convicções até a morte, como Goebbels, ressaltaram o fanatismo subjacente às suas agendas destrutivas. Os vestígios dos últimos esconderijos desses líderes, demolidos ou transformados em museus educativos, alertam os visitantes sobre os perigos das crenças extremistas. As celas que outrora abrigavam aqueles que aguardavam execução, agora se erguem como símbolos da busca por justiça, significando que ninguém, independentemente do poder, escapa à responsabilidade por seus crimes. Mesmo quando o julgamento histórico se esquiva da justiça legal, os locais onde os fugitivos buscaram refúgio servem como lembretes desse fato. Os avanços tecnológicos empregados na busca por fugitivos nazistas não apenas auxiliaram na captura de criminosos de guerra, mas também estabeleceram princípios fundamentais para a justiça contemporânea. A ciência forense, a análise documental e os métodos de comunicação internacional desenvolvidos durante essas buscas continuam sendo ferramentas cruciais para as agências de aplicação da lei em todo o mundo. Os dilemas filosóficos levantados naqueles momentos finais continuam a desafiar estudiosos e especialistas em ética até hoje, particularmente o argumento de que justiça tardia não é justiça alguma. O equilíbrio entre clemência e responsabilidade, juntamente com a função da absolvição na reconstrução das sociedades, remonta aos debates sobre como lidar com os líderes nazistas. Os gastos financeiros associados à perseguição de criminosos de guerra nazistas ressaltaram a dedicação da comunidade internacional à justiça, independentemente dos custos. A alocação de recursos para investigações, julgamentos e encarceramento de líderes nazistas reforçou a ideia de que nenhum preço é excessivo quando se busca os culpados por atrocidades contra a humanidade. Em última análise, os líderes nazistas derrotados, que haviam prometido a seus seguidores um futuro brilhante, não ofereceram nada além de destruição, perda e desonra. Seus momentos finais desmascararam a pompa e a propaganda que antes os envolviam, expondo-os como meros homens comuns, que tomaram decisões extraordinárias ao abraçar a maldade. O forte contraste entre suas declarações grandiosas e seus fins lamentáveis serviu como uma das críticas mais contundentes a toda a empreitada nazista. Os últimos momentos de figuras infames servem como um lembrete atemporal de como sociedades esclarecidas podem conter movimentos semelhantes, responsabilizar os autores de crimes contra a humanidade e defender a justiça. Essas histórias funcionam tanto como registros históricos quanto como diretrizes éticas, ressaltando que nenhuma quantidade de poder ou propaganda pode, em última análise, proteger aqueles que buscam poder através da miséria alheia.
A importância de registrar essas horas finais transcende a mera história, remetendo às batalhas contemporâneas contra o autoritarismo e o genocídio. À medida que novos desafios surgem globalmente, a sabedoria adquirida com a queda de líderes nazistas permanece fundamental nos esforços globais para promover a justiça e os direitos humanos. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se em nosso canal para mais documentários históricos.